Olá, pessoal. Dando início mais a um Papo Alto Astral. Hoje nós vamos falar sobre Brasil, pátria do Evangelho e celeiro do mundo. Com todas essas polêmicas que nós temos aí de política verde, agropecuária, agronegócio, e a gente vê que o Brasil hoje, né, sustenta mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós vamos falar com o nosso amigo, meu amigo, Wagner Garcia. Fala um pouco sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito pelo Chico Brasil, Xavier. coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso. Isso. Wagner, tudo bem com você? Boa noite, tudo em paz, graças a Deus. E você, Fernando? Que Wagner, bom. fala um pouco de você, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Se apresente para o nosso público. Bom, hoje eu sou funcionário público, né? Estou funcionário público federal, trabalho no IBGE. Nós estamos realizando o censo, que é a contagem da nossa população. É a ferramenta que faz conhecer o brasileiro, conhecer sua opção sexual, conhecer a sua cor, a sua crença. O trabalho que está sendo feito é esse. E a minha religião ou a minha crença, eu sou espírita, tá? Mas aquele espírita mais de pesquisa mesmo, que gosta de trabalhar, de ir a fundo nos temas. Sou médium de incorporação, de cura, trabalho no Centro Bezerra de Menezes, em Uberaba. Até estou mentindo, né? Minha mãe tá doente, está enferma e eu estou cuidando dela hoje. Não estou nem frequentando o centro direito. Mas tá bom. Estamos seguindo. A caridade não se faz em casa também, né? Com certeza. Wagner, um dos principais livros, um dos mais importantes, pelo menos na opinião de muitos, né, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Do Evangelho. escrito Desculpa. pelo nosso grande Chico Xavier. Né? E lá conta muito essa história, né, que a escola não ensina. Né? Todo esse processo de como o Brasil vai se tornar esse coração do mundo. Né? O Brasil já tem a forma do coração, né? Já tem aquela Tem. forma do coração. Né? Mas vem cá, você poderia falar um pouco do livro, só para a gente contextualizar para o pessoal? Bom, o livro começa com a história do Brasil, né? Jesus, contrariado com a Europa, com tudo que estava acontecendo no continente, passando. Isso é um livro que descreve assim, passando sobre o Brasil e pelo nosso Cruzeiro do Sul, né? Chamou Ismael, que é o protetor do país, para formar a nação que seria, no futuro, uma nação de paz, de amor, de fraternidade, que traria alimentação e que poderia receber o Evangelho do Cristo. Então, ele plantou a árvore do Evangelho e começou o descobrimento, a formação. Ismael trabalhando com isso. O que acontece é que chega um ponto, né? Jesus falou para ele que teria que ser o povo mais humilde da Europa, que viria os negros para ajudar também, né? Só que um dia Ismael chega em Jesus porque está desesperado. Os portugueses chegaram, começaram guerras e extermínios, escravos. E ele chega e fala: Senhor, não dou conta, né? A terra que o Senhor me deu para tomar conta, eu não estou dando conta. São muito bárbaros. Aí Jesus fala para ele: se abram os umbrais. Então, a partir de agora, todos vão renascer no Brasil. E aí começa a nossa história, né? Uma história trágica, rural, é, um atraso tremendo. Mas as raças vão se unindo e vêm espíritos para liberar o povo, para mudar um pouco a cabeça do povo. Mas é engraçado porque quando você está incrustado, quando você está dentro do sistema, é muito difícil de você mudar, né? Ninguém quer perder o poder e todos se aliam para ter poder.
E Dom Pedro II foi um dos maiores brasileiros, gostava, amava esse país, criou várias coisas que nós temos, o Museu Nacional. O Brasil era um pouco dos países sul-americanos que tinha uma múmia egípcia, ele viajava muito, mas a ganância daqueles que estavam aqui acabou fazendo com que ele fosse extraditado do país, a monarquia caiu. Dom Pedro foi para a França, levou no bolso um saquinho com terras brasileiras e acabou morrendo por lá. Mas vamos lá. Em 32, Chico escreveu esse livro, recebeu de um poeta famoso que naquele momento tinha mudado para Irmão X. E ele descreve durante o livro no que o Brasil vai se transformar, no que o Brasil vai chegar a ser. E nós estamos caminhando para isso. Nossa agricultura, ano a ano, produz mais. Nossas terras são férteis. Nós temos uma quantidade de água enorme. Se você olhar no mapa índio, o resto do mundo nessa latitude é deserto. Apenas nós somos essa fartura que temos no Sudeste. E essa fartura vem por quê? Por um rio de árvores que vem, um rio de nuvens que vinha da Amazônia para nos banhar. E o país caminha numa luta inglória. Algumas pessoas que assumiram o país levou para longe da família, levou para longe de Deus, né? Levou para longe de Jesus. Não acredita, acredita na dominação. E nós estamos caminhando para isso. Eu admiro muito a monarquia. Sim, eu gosto da monarquia. Não sei se você sabe, né? A família imperial, eles eram contra a escravidão, né? Eles já vieram para o Brasil, isso eu vendo historiador falando, né? Eles já vieram para o Brasil e já de cara receberam um lote de escravos. Eles pegaram, já deram alforria para todos. E toda a luta da família imperial era contra esse sistema escravagista. Que o Brasil era café, era cana-de-açúcar, e a mão de obra vinha desses escravos. Então a grande elite era escravagista, mas a monarquia não era. Tanto é que foram feitas várias leis abolindo, né, várias leis durante esse período, né? Por isso que a gente vê, né, eu lembro quando eu li esse livro, Dom Pedro II, ele ficou anos preparando o renascimento dele para ser o imperador do Brasil. E quando Dom Pedro I foi embora, toda a educação dele foi feita para ser um imperador, para ser um líder. E ele fez com maestria. Quando aconteceu o golpe militar, o golpe militar de 89, o que aconteceu? A população nem sabia o que estava acontecendo. Não acreditava. Não, como assim? O imperador era amado. A República que deu esse baque, a gente está mais de 100 anos lutando, né? É muita morte, muitos golpes, ditaduras. Saiu uma ditadura, entrou outra, depois entrou outra. Agora está começando a entrar outra também, não sei se você está percebendo, talvez a gente pode falar até besteira aqui, né? Mas está começando uma outra ditadura aí. Você pode ver aí que ditaduras dos não eleitos, vamos se dizer. Os caras estão fazendo algo meio estranho. Mas, e em cima disso, vem aquilo que eu queria falar com você, né? Fazer uma relação do livro com o momento atual de hoje. Vou só dar uma contextualizada para a gente começar a conversar aqui. Por exemplo, toda essa agenda verde que tem no mundo. Eu vejo que isso, e tudo os países externos, parece que quer sabotar o agronegócio do Brasil. Parece que ele é prejudicial. O Brasil desmata, o Brasil queima, o Brasil mata indígenas, sabe? Então, e a gente, na realidade, não sei se isso é verdade. Porque há sempre uma narrativa, para querer, de certa forma, o Wagner,
pegar as riquezas que a gente tem. Amazônia. Já tem um candidato aí falando que a Amazônia deveria ser internacionalizada. Olha que absurdo. Mas veja bem, Fernando, eu sou a favor da monarquia também. Hoje nós temos oito reis no Brasil, porque todo ex-presidente continua recebendo como presidente. Nós temos um período nevasto, um período muito escuro, que foi de 2003 até 2015, 16, em que o povo brasileiro começou a se dividir, né? O nosso rei era negro, a nossa mulher bonita era uma mulata, que todo mundo parava para ver. Ah, um grande comentarista, um homem de televisão, era o Clodovil. Então, o Brasil nunca foi homofóbico, o Brasil nunca foi racista. Existem pessoas que são racistas, mas a grande maioria do país não é racista. Só que essa turma que veio para boicotar o Brasil, que veio para roubar o Brasil, estava prevista, né? Um livro fala sobre isso, que ia chegar uma corja de espíritos que queriam destruir o trabalho que o Cristo estava fazendo aqui e que o povo iria sofrer muito, né? Aí falar de política é uma coisa meio chata, né? Porque a gente não tem o poder de mudar a história, nós podemos votar, mas não mudar o voto dos outros, né? Nem eu quero mudar o voto de ninguém. Mas a monarquia seria ideal. Nós somos o único país da América que teve um imperador, que teve um rei, né? O resto tudo. Você tem uma ideia? Quando Napoleão tomou a Espanha, os países latino-americanos, e Dona Carlota era descendente direta do rei da Espanha, pediram para que ela se tornasse rainha de toda a América. E ela não quis. Então, o Brasil era para ter sido um país maior. E é o que é hoje pela mulher de Dom Pedro I, que foi ela que segurou o pepino e manteve o país do jeito que é. Não deixou o Brasil implodir, né? Mas nós temos uma grande potência. A Amazônia, ninguém está preocupado com o verde da Amazônia. Está preocupado com a biodiversidade, está preocupado com as riquezas que tem no solo, com a água que tem lá, né? Se eles estivessem preocupados demais com floresta, eles teriam floresta na terra deles. Não tem, né? A França tem uma grande parte dela que é terreno sujo, porque tem tanta mina, tem tanta bomba, que eles cercam esses terrenos e não deixam nem animais passar por lá. E aí vem com essa história, é claro, nós produzimos mais e melhor e mais barato. Então, como é que ela vai deixar entrar um produto que vai acabar com a agricultura dela? Que vai estrangular o produtor lá, que vende no preço que quer? Mas nós estamos no momento de decisão, momento de se vai haver uma mudança ou não. Grande parte do povo brasileiro não quer guerra, quer paz e quer Jesus. A outra parte não é que seja ruim, não, é porque se ilude muito fácil com as esmolas que ganham, né? O país vai chegar, celeiro do mundo ele já é. Produtor da maioria, é o que você falou, mais de 1 bilhão de pessoas se alimentam com a nossa comida. O Brasil tem pobreza como tem no mundo inteiro, né? E a gente sabe, por exemplo, nós que somos espiritualistas, né, e acreditamos numa reencarnação, sabemos que ninguém passa na Terra o que não tem necessidade de passar, tá? E eu gosto muito de energia. Então, cada um vibra na sua energia, cada um se põe naquele lugar. Porque a gente vê pessoas
que nasceram na favela crescendo, tirando diploma, virando pessoas importantes. E nós vemos pessoas que nasceram em famílias ricas, com todo o dinheiro, com toda a pompa, e que quebraram e que hoje estão nas ruas, perdidas em drogas e em vícios. Então, nascer rico não é garantia de nada. E nascer pobre, se o sujeito trabalhar e se desenvolver, ele pode crescer financeiramente, moralmente, né? Essa questão, você está trabalhando com censo, né, e a gente está falando sobre alimentação popular, né? Das suas pesquisas lá dentro do censo, há um exagero nesses números que estão passando, que estão sendo falados sobre pessoas que estão realmente passando fome, pelo menos na nossa região. Vamos tirar por base, né? Nossa região aqui. Eu acho o seguinte, não é só que não, eu conheço o Brasil inteiro. Conheço o Brasil inteiro. A pobreza no Brasil. Mas aquela cena do Nordeste lá, daquela casinha de barro destruída, daquela mulher descalça, passando fome. Quando você chega no Nordeste, que você entra nas cidades do Nordeste, né? É totalmente diferente. São cidades calçadas, cidades arrumadas, né? As pessoas estudam, trabalham. Você chega no norte do país, é muito atrasado. As pessoas são muito carentes. Mas a cultura já é uma cultura totalmente diferente do centro do país. Essa é um extrativismo. Então, com o tempo, vai evoluindo. Queimadas. O Brasil teve queimadas. Eu ia para o Tocantins há 20 anos atrás e chegava em agosto e não conseguia andar no Tocantins de tanto fumaça. Mas essa propaganda toda ambiental, tudo, vai contra um governo que não deixa entrar em nossas terras e retirar as ONGs das nossas terras. Então, todos aqueles que vinham cá buscar a biodiversidade e levar para fora, fazendo remédio, fazendo as coisas, perderam, né? Uhum. Eu não acredito nessa pobreza gigante que todo mundo fala, não. E o censo mostra que nessas cidades do interior as pessoas vivem bem, viu? Você não vê mendigo na rua. Você não vê mendigo em Conceição, não vê mendigo em Campo Florido, não vê mendigo em Veríssimo. Tem pessoas passando, vivendo com dificuldade? Tem. Mas enquanto segurança, enquanto ir para a rua, não. Em Conquista é uma cidade maravilhosa. Se eu falar para você que não tem pobre em Conquista, seria errado. Tem. A população lá é muito mais média para baixo do que média para cima. Mas você não vê ninguém na rua pedindo comida. Agora, Uberaba tem uma quantidade muito grande de pessoas importadas que vieram para cá, que param na rua, param na rodoviária e entram na cidade. Pessoas que têm vício, pessoas que sabem da. Vamos lá, vamos voltar em Chico, da humanidade que essa terra tem. Distribuir cestas básicas de roupa, de remédio, né? E são pessoas que não querem sair da rua, Fernando. São pessoas que não querem sair da rua. Você pode chegar, oferecer, elas não querem sair. O modo de vida deles é esse. Infelizmente, né? É uma opção, né, Wagner? Eles É, escolheram essa vida. Agora, em relação a uma fala até de Jesus, né? Que fala que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne. O que você acha? Você acha que realmente tem essa luta espiritual que está acontecendo agora entre, não gosto de falar entre bem e mal, mas são valores diferentes, né? Propósitos morais diferentes. Há nitidamente um conflito de ideias, né? Fernando, eu evito muitas vezes de falar em política porque eu sou totalmente contra certas coisas.
Teve uns dias para trás que eu passei numa reunião e começamos a conversar dentro da casa espírita, e o cara veio me questionar e eu perguntei para ele: Você é cristão? É o Cristo que você segue? É. Falei assim: Você é abortista? Né? Primeira coisa. Se você é cristão, você é abortista? Você é a favor da liberação das drogas? E a pessoa engasga, né? Porque se ela é cristã, não estou falando em Bolsonaro, eu estou falando em conjunturas que esse pessoal que você está chamando de mal, que eu chamo de ignorante, que estão próximos que a Terra não vai mudar, ela está melhorando, mas vai levar séculos para ela melhorar bem, concorda? Nós estamos com 5 guerras no planeta. Nós estamos com gente morrendo mesmo, de fome, de falta de alimento. Agora, achar que vai ser. Tivemos uma fantasiada danada aí que tinha naves espaciais para pegar espírito, levar para outro planeta, que ia passar um planeta chupão. Não, gente, nós somos um imã. Você vai falar para mim que não existe inferno na Terra? Quem nasceu em Uberaba, amanhã nasce lá em Moçambique. Ele não foi para o inferno, Fernando. Quem Sim, nasceu numa cidade do interior, com toda a educação que o pai, que a família tinha, nasce numa favela no Rio de Janeiro, cercado de drogas, ele não foi para o inferno, Fernando. Agora, essa luta entre espíritos que gostam de gozar o poder, da libertinagem, isso existe e vai demorar um pouco para que acabe-se esses espíritos na Terra. Eu não tenho medo de morrer. Até acho que uma parada cardíaca seria um dos melhores presentes que alguém pode receber. Porque ficar em cima de uma cama não presta, né? concordo. E eu sei também que a minha vida é passageira. Minha vida não. A vida desse material, do corpo, me sustenta hoje. O espírito não, o espírito é energia, ele vai para onde ele tem vontade. Mas eu vejo, igual você está falando aí, sobre essa questão de nascer aqui, nascer em Moçambique, eu acho que tudo é um aprendizado, viu, Wagner? Um amparador, um mentor, quando vê uma pessoa nessa situação, ele acha bom, porque ele sabe, bom entre aspas, né? Porque ninguém se, né? Mas assim, ele sabe quem foi aquele espírito ali em vidas passadas. Aí ele fala assim, olha, na vida passada ele era tão arrogante, pisava tanto nas pessoas, humilhava tantas pessoas. Olha como é que a vida ensina. Olha como a vida está sendo bom para ele. Né? Olha ali, está aprendendo agora, né? A ser mais humilde, a pedir ajuda. Então, quando você vê uma pessoa naquela situação que você está falando, é realmente isso mesmo. A pessoa está passando por um aprendizado, uma depuração espiritual, né? Está se depurando, está aprendendo com a experiência. Então, Verdade. então quando fala o que o Brasil é essa pátria do evangelho, eu vejo muito por aí, sabe, Wagner? Que aqui não é o que vai ser as 1.000 maravilhas, que ninguém vai sofrer. É essa questão. As pessoas estão aprendendo a ser mais caridosas, a saber pedir, ser menos orgulhosa, porque tem muitas pessoas, mesmo dentro, é, que estão assim, ah, eu vou dar sopa, vou fazer caridade, tudo, mas ela não se permite ser, ser assistida, né? Porque ela pensa que está no patamar e tal. Não, cara, aqui a gente está aprendendo. Nós estamos no processo, estamos um pouquinho melhor, mas nós podemos ali ajudar o outro. Mas a gente também tem que ter humildade que aquele outro ali está nos dando a oportunidade de ser útil. Então, há um mecanismo que faz o Brasil ser esse diferencial espiritual. Não que é tudo 1.000 maravilhas, faz parte do processo evolutivo, né,
do nosso planeta, da nossa Terra. O que você acha sobre isso? Você falou numa coisa muito interessante, né? Para mim, a verdadeira caridade é aquela que eu não consigo enxergar, que eu faço espontaneamente, sabe? Um bom dia, uma boa noite, uma conversa com a pessoa, o escutar a outra, né? Entender os motivos da outra. A sopa, a roupa, o remédio, isso é filantropia. Nós somos bons filósofos. Principalmente quando queremos mostrar a nossa bondade, né? Aquele mais humilde, e nós tínhamos as benzedeiras, nós tínhamos os caboclos que conversavam, que você chegava. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas idosas, porque eu acho que a pessoa tem mais informação a nos dar. O jovem não tem informação, ele está em crescimento ainda. Mas o Fernando, eu concordo plenamente com você. As pessoas são muito orgulhosas e muito vaidosas também. Por isso que eu te falei em poder, né? Ninguém, você vê que tem político aí que é bilionário, mas não larga a teta de jeito nenhum. Não é nem pelo dinheiro mais, é pelo poder, por muitas coisas, né? Uma ganância que não tem fim. Agora, a caridade verdadeira é aquela que a gente não sabe o que está fazendo. É essa que conta aos olhos de Deus, sabe? É essa que vai nos burnindo, que vai nos transformando. Porque a gente faz tanto que um dia a gente não vai conseguir viver sem ela. Vícios todos nós temos, né? A idade ela traz uma consequência muito ruim, rugas, cansaço, fraqueza, perda de músculos, ânimo, né? Mas ela traz uma coisa valiosa que serve mais para o espírito do que para esse corpo, né? Que é a calma, que é o entendimento, que é a ternura, né? Isso vem com a idade. Também não poderia ser totalmente ruim, né? Eu acho que quando a gente chega numa certa idade, o nosso relógio já está chegando às 12 horas, né? Porque eu falo que do 0 a 15 são 20 anos, do 15 a 30 são 40 anos, dos 30 aos 45 são 60 anos. E dos 45 a voltar a zero de novo, meu filho, aí cada um vai chegar de um certo modo. Então, quando a gente chega nessa parte final da nossa vida, a gente traz algum aprendimento e alguma calma. Paramos de correr, paramos de querer muito. O pouco nos basta, né? Trabalhamos para sustentar o nosso pouco. Num país meio complicado, saúde, alimentação e moradia. Eu sou privilegiado, eu tenho os três. Então eu posso ajudar as outras pessoas, pelo menos conversando com elas. Né? Eu fui entender isso, eu não sou espírita, mas já fui espírita. Né? É, eu tinha um vizinho de frente de casa que ele era alcoólatra. Né? E brigava, e quebrava as coisas, batia na mulher. Né? E eu ficava, né? E ele era conhecido, né? Oi, tudo bom, tal, tal. E aí um dia ele chegou na porta da minha casa, né? E falou assim, ô Luiz, eu sei que você é espírita, tal, e eu tô passando uma dificuldade, eu tô assim, assim, assado, tal. Eu queria mudar. Falei, você quer mudar? Sabe o que eu fiz? Não dei muito papo, não, cara. Eu peguei lá dentro, peguei e dei um livro para ele. Não sei se foi o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, não sei. Eu sei que deu um livro, não sei qual livro que eu dei. E sumiu esse cara. Sumiu. Depois de uns 3 meses, eu saindo de carro assim, a esposa dele bateu na janela assim, olha, eu queria te agradecer. Por quê? Não, porque depois que você conversou com meu marido lá, ele parou de beber. Mudou tudo. Falei, cara, eu não fiz nada. Nem papo direito eu dei. Sabe? Então, é assim.
simplesmente não fez força, é algo natural, sabe? Você nem sabia o que estava fazendo. Sim, mas ali parece que houve uma conexão entre o meu amparador com o amparador do rapaz. Aí eu comecei a refletir sobre a situação e entendi, dentro da sua fala, esse ponto, né? Da gente não precisa ficar fazendo força para ajudar, não. É um sorriso, é uma palavra, é um gesto. Mas é só isso. É verdade. O que você fez com esse menino, com essa pessoa, foi muito mais do que ter dado dinheiro para ele. Ou sentado com ele, conversado 1 hora, falando para ele que ele tinha que largar de beber, que ele tinha que parar de bater na mulher. Quando ele pegou o livro que você passou para ele, o livro explicou para ele que a bebida destruía a coisa mais importante que ele tinha, que era o lar dele. Machucava a uma pessoa que o amava de verdade. E ele descobriu isso sozinho. Porque a gente só muda, Fernando, quando a gente descobre que outra coisa é melhor. Antes disso, ninguém muda. Ô Wagner, Beleza. dentro do contexto atual, né, dentro dessas promessas de um Brasil melhor, de uma pátria de evangelho, coração do mundo, tal, você acha que nós estamos caminhando para isso na atual conjuntura? No 7 de setembro, nós vimos que a população está caminhando para um lugar mais seguro, né? Pelo menos a grande maioria está caminhando para um lugar mais seguro. Volto a falar, não é por causa de Bolsonaro, mas é aquela união que teve, aquele mundo de gente na rua, todo mundo cantando, todo mundo ordeiro, né? Sem violência, sem agressão. Eu acho que nós estamos caminhando para um lugar melhor. Sim, eu Agora, tenho. nossa população vai ter que decidir se quer continuar por esse caminho ou não, Fernando. É. E você acha que você faz parte desse papel de mudança, de esclarecimento? Como você disse, eu não gosto de falar muito de política, né? Mas a gente vê, você vê esse livro, no caso, com um quesinho de política ou Profecia, não? Não. profecia, eles usam ele muito como profético, né? Sim. Eles acham que foi uma profecia que foi dada, foi falada. Eu vejo ele como um livro esclarecedor, um livro que veio mudar um pouquinho a história do país, né? É a história do Brasil contada de um jeito diferente, vista da vista de cima de como o espírito viu aquilo acontecer, né? É. E traz um patriotismo grande, né? Ela veio numa época em que o Brasil precisava, estava numa guerra quase, né? Quase numa Segunda Guerra Mundial, não podia entrar naquela guerra, ainda entrou na guerra, né? Não precisava ter ido brasileiros para lá, mas veio para dar um clamor de pátria mesmo, né? O brasileiro sentir orgulho de ser brasileiro, né? Quando falam mal do Brasil, a grande parte que fala mal do Brasil é o próprio brasileiro, né? Sim. Eles vão lá para fora, né? Quem tem o mínimo de notariedade, né, exterior, eles vão lá para falar mal do Brasil. Que aqui tem ditadura, que aqui não presta, que tem pessoas morrendo, tem pessoas passando fome. E aí a gente que está aqui, eu falo assim, mas eu não estou vendo isso. Wagner, então, como que você vê, voltando lá para o livro, né, esse processo do planeta de regeneração? Nós estamos num planeta, né, que vai se tornar num planeta de regeneração. Como que você vê essa trajetória para esse planeta de regeneração? Olha, quem nasceu no século passado com a descoberta da penicilina, com a descoberta Nós vimos muito os Jacksons falando no telefone, hoje nós estamos falando no telefone, já evoluiu, já melhorou muito, mas não deixou de ser um planeta de dor e de expiação, entendeu? Melhora as condições, mas as pessoas que estão aqui
sofrem não daquela forma, mas com aquela intensidade que era. Os sofrimentos são diferentes. Uma tecnologia que trouxe para aproximar as pessoas afastou as pessoas. Porque nós poderíamos estar fazendo essa gravação sentado um na frente do outro, tomando um café, bebendo uma água. E hoje nós temos que fazer ela à distância. Distanciou em vez de encurtar, né? O planeta vai melhorando sempre. Se alguém não apertar um botão de uma bomba atômica agora e acabar com tudo, porque nós corremos esse risco. Mas aí, eu tô te falando assim, porque a gente está tendo esse papo aqui, né? Esse papo aqui. Só que se a gente tivesse sentado numa mesa, esse papo ia ficar entre nós e ia acabar. Agora, esse papo aqui vai ficar na internet. E daqui 50 anos, quando você tiver renascido, aí você vai Eu ver, vou ver. pode ver esse papo aqui e falar assim, mas que papo mais doido. Deixa eu estudar isso aqui. Aí você começa a resgatar aquelas ideias. É, faz parte. Às vezes eu vou pensar que povo doido, né? Que povo bobo, né? Como é que eu era feio, gente do Não, céu, né? mas Ainda é que bem você que eu não. reassisti de novo. Acontece que provavelmente você não vai se afinizar com o corpo, mas com as ideias, com a energia. Então não é o corpo, é a Aí energia voltamos. que vai ficar, as ideias que você vai deixar. Porque o processo de autorrevezamento, né, evolutivo é isso. Nessa vida, você está estudando o quê? Você está se aperfeiçoando o quê? Em quem você está ajudando? Né? Você vai morrer, vai ficar tudo aí? Ou você vai deixar uma continuidade para a próxima vida? Eu não vou deixar continuidade. Talvez nesse vídeo ou em outra coisa que eu possa fazer. Eu não tenho filhos. Então, olha só, aí nós chegamos a um ponto. Quer dizer que como nessa encarnação eu não tive filhos, que a maioria das pessoas falam, eu não vou ter aonde vir, porque eu não tenho prosseguimento, né? Mas também não deixo nada para trás, né? Nada que eu amo vai estar aqui, pelo menos nessa encarnação, né? Fernanda, é muito complicado a gente saber o que vai acontecer com a gente depois do que a gente sabe que vai acontecer, né? E, e como vai ser o dia que a gente vai partir. Eu Eu ve, peço muito a Deus para que quando eu chegar do lado de lá, eu tenha consciência que eu realmente desencarnei. Que eu é, possa assistir o meu desencarne. sabe que Eu não estou o nosso inconsciente. grande problema, Wagner, que eu vejo, é assim, é que a gente não consegue fazer planos, planos a curto prazo, nem a médio prazo, e quem dirá a longo prazo. Qual é Pois o meu é. plano para daqui 10 anos? Como que eu quero estar daqui 10 anos? Eu não tenho essa facilidade. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros não tem essa facilidade de fazer planos a longo prazo. Agora, quem dera para a próxima vida. Imagina eu agora com 60, com 70 anos. Se agora eu já estou sentindo dor nas costas, já estou sentindo. Então, com 70 anos, eu vou estar pior do que eu estou hoje, né? E a vida moderna nos trouxe isso, né? Se nós tivéssemos nascido 50 anos antes, nós teríamos durado 45 e não morreríamos de Alzheimer, né? É, mas esse pensamento seu, eu acho que é meio derrotista, sabe? Porque o meu pai, ele morreu com 93 anos, tá? E ele falava assim, não, o meu pai, que é o meu avô, ele morreu com 75. E quando ele tinha 65, se eu chegar até a idade do meu pai, tá bom demais. 75 anos tá bom demais. Aí chegou 75, chegou 80, 85, o velho ainda fazia caminhada. Firme, vai firme. Aí quando chegou é, 86, 87, aí já
perdeu esse ânimo, essa vitalidade que você está falando. Só que ele falava assim: não, eu não presto mais para nada. Meus amigos estão morrendo, eu não quero mais. Eu falei assim: pai, olha os seus netos, olha os seus filhos. Olha o tanto que eles te admiram e o exemplo de vida que o senhor teve, na década de 30, na década de 40. Olha a experiência que o senhor tem para passar para os seus netos. No seu caso, você não tem, mas olha a experiência que você tem para passar para os seus amigos lá no centro. Quantas pessoas você pode ajudar com a sua experiência, com as suas ações, com a sua sabedoria? E agora a pessoa, não, porque eu já não quero, não quero. Cara, quando não quer mesmo, é que eu falo para uma colega minha, que ela já está, né, de idade, né? E eu tô com dor na perna, eu tô com isso, tô com aquilo, e tal, 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 tal. Aí eu até brinco para ela assim: fulana, não é melhor descartar esse corpo e pegar depois um corpo novinho? Novinho, zerinho. Não, eu não. Eu tenho muito o que fazer ainda nessa terra, eu tenho muita. Beleza, eu acho que é por aí. Bom, Mas mas é isso aí, né? Esse medo nós dois não temos, né? Eu não, até prefiro voltar com um corpo novo. um corpinho zeradinho, novinho. Isso. Opa, né? Porque, Mas seu pai era um cara sábio, porque aquele que tem esperança de viver muitos anos não vai viver. sim, Sabe? Aquele que tem medo da morte vai morrer cedo. Aquele que não tem consciência acaba ficando mais tempo. Esse é o meu medo, tá? Mas então, seu pai era um cara sábio. meu Só que vai pai. chegando um ponto que já não tem muita coisa mais para ficar, né, Fernando? Mas só que assim, mas a experiência que ele tem de vida, né? O respeito que as pessoas têm, isso vale muito. Porque, igual você está falando, né? Um jovem, entendeu? Você não vai dar muito valor do que ele fala, no que ele pensa. Não. Mas um idoso, um velho, né? Com a sabedoria, é outro naipe, outra vida, né? Mas você já percebeu que as pessoas não param para escutar mais, Fernando? Os velhos, sim, os idosos, né? Sim. Estava em Cabo Frio uma vez, eu era molecote ainda, devia ter meus 17 anos ou 18, não lembro se eu já tinha feito o exército. Sei que eu estava em Cabo Frio. Estava sentado na praia do Forte, lá em cima da praia, e chegou um senhor conversando. Ele era suíço, trabalhava na Holleman, casado com uma brasileira, com dois filhos pequenos, ela brincando com os meninos na areia e tal, e ele lá conversando. Nós ficamos 4 horas conversando. Ele conheceu Hitler a 6 metros. Ele assistiu a Alemanha sendo bombardeada, a tropa passava, os aviões passavam, jogavam palitos de fósforo e depois soltava bomba, e aquilo incendiava tudo. Que enciclopédia ia me ensinar aquilo? Que enciclopédia ia me detalhar aquele negócio tão claramente? Mas hoje o jovem não para escutar, É, verdade. não é verdade? A gente já tem história para contar, né? Pois Na é. década de 70, porque era ditadura. É porque aconteceu. Não, cara, eu não via isso. Não via isso, né? Assim, eu era moleque também, né? Tinha 7 anos, 8 anos. Mas o Ah, que você fazia? brincava de rua, brincava de bola, Você sabe? usava droga? Você Não, usava droga? Você não, roubava? não. Né? Seu pai trabalhava? Você começou a Trabalhava trabalhar muito cedo? manhã, de tarde, de noite. Pois é, você começou a trabalhar cedo também, né? É, Eu comecei, assim, comecei registrado com 14 anos, mas sim, sempre muito curioso, então sempre olhava as coisas para fazer. A juventude de hoje se perdeu na falta de educação, né? Aquele príncipe lá de Abu Dhabi, ele está certinho, né? Ele falou assim: meu avô andava de cavalo, de camelo, eu ando de Ferrari, meus netos, meus bisnetos vão voltar a andar.
a pé porque não vão ter nem camelos para andar. E é verdade, né? A juventude de hoje vai sofrer mais do que nós sofremos, porque eles não têm amor, eles não têm carinho, eles não sabem retribuir. Tem muito fingimento, mas aquela retribuição de. Porque a gente, quando ama, a gente não fala, a gente demonstra, né? E eu sou desanimado, não é que só tem isso, não. Eu estou com uma turma muito boa de pessoas trabalhando comigo, pessoas eficientes, jovens. Mas já pensou eu com 60 anos fazendo um censo, Fernando? Eu achei uma É bela maravilhoso, oportunidade, cara. uma bela Pois é. oportunidade de conversar com as pessoas, de ver a realidade das pessoas. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. Coisa, foi um prêmio para minha vida. Foi um prêmio. Sim, concordo, Estou sim. ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Não fiquei sem ganhar dinheiro, não. Mas que foi um prêmio para minha vida, foi. Mas isso Fazer o censo. Ah, participei do censo de 2022. é, o Wagner, mas você não acha que a juventude está dessa forma por responsabilidade nossa? Só, só nós. Porque não Nós, quisemos que os nossos filhos passassem pelo que a gente passou. Uma vez uma ex-cunhada minha falou que a mãe dela foi muito ruim para ela. Falei, mas sua mãe foi muito ruim. Sua mãe só criou vadia. Você acha que para você estudar ela não teve que se sacrificar? Não, eu trabalhava. Você trabalhava, mas você tinha um lar, você tinha uma base, você tinha uma educação. A escola não dá educação para ninguém, a escola dá conhecimento. Educação é o lar que dá. Se você tem um lar disciplinado, arrumado, de respeito, de carinho, seus filhos também vão crescer dessa forma. Se você é perturbado, seus filhos também vão ser perturbados. Né? Ela levou um susto. Falei, não, sua mãe só teve vagabundo. Ela criou ser muito mal. E ela criou a filha dela diferente e a filha dela se perdeu. Tá entendendo? entendi, mas é isso mesmo. São os princípios que são diferentes. Isso. Volta ao começo da nossa conversa, né? Que são os valores. Né? A sociedade hoje está com falta de valores. As famílias estão se desestruturando. Parece que um processo no Brasil e no mundo dessa desestruturação da família, dos valores da família. Então, é isso que está acontecendo. Mulher, eu tava vendo uns vídeos ontem, onde que mostrou vários vídeos assim de moças peitando homens, dando soco no cara, brigando com o cara, e os caras se defendendo. Aí quando o cara não aguenta mais, pega e dá um tapa. Aí aquele tapa, a mulher cai no chão chorando. Então, cara, sabe, essa falta de respeito entre as pessoas, só porque tem gênero diferente, né? Não, igualdade de sexo, pô, cara, né? Homem e mulher não são iguais. Então, fica criaram essa rixa entre homem e mulher, né? A mulher querendo ser mais que o homem, sabe? E a gente sabe que na natureza, ah, todos têm o seu papel. A mulher tem seu papel e o homem tem seu papel, né? Então, esses valores estão sendo distorcidos e está dando o que está dando. Mas, Fernando, Naturalmente, o ser humano precisa de uma bomba para acabar com o ser humano, né? O ser humano, naturalmente, ele vai se e vai sobrar os mais fortes, né? A lei da natureza é essa. Estava conversando com um colega meu, analisando como que está a Europa, né? E como que está o Oriente, China, Rússia. Na China,
Na escola, a educação valoriza a masculinidade do homem, sabe? Obediência de regras, de valores, né? No Japão, mesma coisa. Na União Soviética, na Rússia, né? Mesma coisa também. O cara tem que ser homem, honrar sua palavra. No Ocidente, na Europa, o homem está ficando cada vez mais fraco. As famílias cada vez menores. E está tendo uma invasão dos muçulmanos na Europa, onde que eles valorizam o quê? A masculinidade, o homem, a mulher em casa, família, família grande. E eles estão indo para a Europa. Daqui a 50 anos, essa raça, né? Raça entre aspas, né? Esse povo fraco vai acabar. E vai surgir novo povo mais forte. O problema é que eles são ainda, eles têm uma mentalidade muito guerreira, né? Esse pessoal do Oriente Médio. Mas Mas são fortes. sabe, Existe uma força, né? eu acho o seguinte, quem é que mandava na casa do seu pai? Porque na casa Mãe, do meu pai, quem minha mãe, mandava era a mãe. minha Olha, mãe. então ela não precisava esbravejar, ela não precisava querer ser mais do que ele, ela respeitava ele respeitava ela muito mais. A última palavra, eu vi o meu chefe vindo de viagem falando que a última palavra dele, eu comecei a rir, né? Não falei nada, né? Onde que é a última palavra do homem, Fernando? De jeito nenhum, cara. A última palavra é da mulher, mas ela tem mais consciência de família, ela que colocou os filhos no mundo, né? Agora, nós perdemos valores. A televisão brasileira fez com que a grande parte da população perdesse valor. E o comunismo não é bom em lugar nenhum, né? Infelizmente, não é bom. São poucos os ricos e os pobres ficam e a população fica cada vez mais pobre. Mas o povo tem que aprender, não é verdade? Pela Sim, dor, ou pelo amor. Então, o sim. que vai acontecer em outubro é isso. A população. E outra coisa, não é eu, não é você que vamos sofrer. Quem vai sofrer é Os aqueles que jovens, menos têm. os E os jovens. jovens, São os jovens. né? Então, eu não tenho mais o que sofrer. Se o negócio ficar muito feio, se minha mãe já tiver ido embora, o negócio ficar muito feio aqui, eu vendo tudo que eu tenho e vou embora para uma ilha, para um lugar pequenininho, À beira da praia, à beira da praia. A tranquilo. beira da praia tá muito caro, cara. Tá muito caro. É, Mas você tem alguns lugares para você ir. Então, ou fica quieto em Uberaba também, mas eu já tenho minha casa, já tenho, faço 3 lojas aqui, moro no fundo, você entendeu? Estou tranquilo. Eu não tenho mais expectativa de construir grandes coisas, a não ser assim, um censo, uma outra coisa, né? A religião está muito voltada para a dor, para a mágoa, sabe? Tudo é culpa dos espíritos, tudo é. Então, até disso eu estou me afastando. Meu mentor vem, fala o que ele quer falar, ajuda. Eu ajudo uma pessoa que ele ajuda uma pessoa que está precisando na rua. E é melhor assim, né? A gente vai evoluindo dessa forma. é. E assim caminha a humanidade, né? Mas igual você está falando quem mandava em casa, né? É a mãe. E aí tem uma história, né? Que eu acho uma coisa mais ridícula, que o patriarcado. O mal da sociedade é o patriarcado. Como é o patriarcado? E quem sempre mandou nas casas foi as mulheres. Quem educou os meninos a serem homens? As Isso. mulheres. Ó, homem tem que ser assim, mulher gosta de homem assim. Tem esse homem que fica chorando, sensível. Né? Não tem. Né? Agora naturalizou, né? Essa sensibilidade exacerbada. Complexo. Não é, cara? A sociedade não tem, as crianças não têm o que fazer.
Os jovens não têm o que fazer. Os pais dão tudo para eles. Dão carro, dão telefone, dão roupa. Então eles têm que fazer alguma coisa que eles não ganham do pai. Você entendeu? Eles não têm objetivo na vida deles. E uma pessoa sem objetivo, ela está morta. Uma pessoa que não tem sonhos, que não tem criatividade, que não quer crescer, ela está morta. Aí ela vai para um lado de uma erotização, de uma sexualidade imbecil, experimenta de tudo, faz de tudo e acha que se libertou, que é livre. Cada vez que ela faz um ato, ela se prende mais. Cada vez que ela tem uma atitude, ela tem menos liberdade. Se valorize mais, se dê mais valor, porque não é uma gravidez que vai acabar com a sua vida. Se você tiver um filho, vai ser amado, todo mundo vai cuidar, vai ter. Mas se você pegar uma doença, que as pessoas vão ter nojo de você. Por quê? Para ter uma noite de sexo, né? Só para isso, só para falar que é livre, que transa com quem quiser, a hora que quiser, a família está deteriorando, sabe? Wagner, então, falamos lá sobre o nosso Brasil, celeiro do mundo, né? E qual que é a mensagem que você daria para o pessoal aí? Olha, eu acho que a melhor para o país hoje é manter a família, manter os amigos, ajudar as pessoas e não querer mudar o que nós somos. Acho que é isso que eu falaria, sabe? Ajudar os jovens a se reencontrarem novamente, né? Isso tudo para mim com a importância de ter sempre o Cristo na minha frente. Eu sou cristão, então sou cristão não de igreja, sou fã do Cristo, do que ele foi, do que ele representou. Tá certo. E aí você que acompanhou a gente até nesse momento, até agora, eu agradeço você e peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo Papo Alto Astral. Obrigado.